Você sabia que o ciclo de Krebs também é conhecido como ciclo do ácido cítrico? É isso mesmo. A acetilcoenzima A, que possui dois carbonos, se une ao oxaloacetato, que é um composto de quatro carbonos, formando o ácido cítrico, ou conhecido também como citrato, que possui seis carbonos. O ciclo de Krebs é uma rota metabólica fundamental que participa tanto de processos catabólicos quanto de processos anabólicos. Mas o principal objetivo desta via é continuar extraindo energia dos nossos combustíveis, como os carboidratos, os ácidos graxos e alguns aminoácidos presentes nas proteínas, com intenção, com o objetivo de gerar energia na forma de ATP. Para isso acontecem várias reações de oxidação e redução, onde a energia química vai sendo transportada de um composto ao outro até chegar nas moléculas de NAD e FAD, que irão se reduzir, sendo transportadas para a terceira fase da respiração aeróbica, que é a fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos, aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nós já estudamos na parte metabólica sobre a bioenergética e sobre a via glicolítica, conhecida também como glicólise. Entender a bioenergética é fundamental para que a gente possa entender como que a célula de fato utiliza a energia química para transferir para a molécula do ATP e utilizar a quebra dessa molécula do ATP para gerar energia mecânica para que a célula possa realizar a atividade. Isso nós já estudamos e entendemos na bioenergética. Na via glicolítica, nós temos os carboidratos, principalmente representados pela glicose, onde acontecem 10 reações sucessivas e a glicose, que tem 6 carbonos, é convertida em duas moléculas de piruvato, contendo 3 carbonos cada uma delas. O piruvato, além de ser gerado a partir da glicose e de carboidratos, pode ser obtido também a partir de alguns aminoácidos. Então, o piruvato, dentro da célula, no citoplasma, se existir a presença de oxigênio e essa célula possuir mitocôndria, entrará então nessa mitocôndria, na matriz mitocondrial, e lá na mitocôndria, esse piruvato vai ser convertido na molécula de acetilcoenzima A, que tem agora 2 carbonos. A acetilcoenzima A, então, pode ser gerada a partir de carboidratos, a partir de alguns aminoácidos e a partir dos ácidos graxos, que são obtidos a partir do nosso tecido adiposo e que estão armazenados na forma de triglicerídeo. É isso mesmo. Se a gente precisa de energia e não tem glicose suficiente dentro da célula naquele momento, a célula lança a mão dos triglicerídeos, liberando seus ácidos graxos, e os ácidos graxos, a partir da beta-oxidação, vão sendo degradados e formando moléculas de acetilcoenzima A. Então, o que nós temos em comum aqui, para os 3 nutrientes que são utilizados para gerar energia, para os 3 combustíveis que a célula pode utilizar, nós temos a molécula de acetilcoenzima A. Tudo bem? Então, veja bem. No primeiro momento da via glicolítica, a gente viu até a formação do piruvato e o que acontece com o piruvato em situações de anaerobiose, ou seja, quando não tem a presença de oxigênio. Precisa acontecer fermentação para voltar a oxidar os NADs, Na verdade, oxidar esses NADs, para que eles possam voltar a estar disponíveis para a via glicolítica continuar acontecendo. Agora, os NADs que foram gerados na reação 6 da via glicolítica e todos os outros NADs, se existir mitocôndria e oxigênio, eles vão ser utilizados na terceira fase da respiração aeróbica, que é a fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons.
É nessa fase que são produzidos a maior parte do ATP que nós possuímos. Para que esse momento aconteça, é fundamental que exista o ciclo de Krebs. Eu comentei com vocês na via glicolítica que até piruvato a gente consegue extrair cerca apenas de 10% da energia química contida na glicose. No ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa, a gente vai formar muito mais ATPs e extrair uma quantidade de energia muito maior do que a via glicolítica conseguiria fazer. Tudo bem? Então vamos entender aí as reações, as questões metabólicas e o que de importante está acontecendo no ciclo de Krebs e por que ele é chamado de ciclo. Tudo bem? Bom, vamos entender então a questão do piruvato. Olhem aqui para o quadro e observem o piruvato, que foi gerado a partir da via glicolítica, então ele pode ser gerado a partir da glicose, ou de alguns aminoácidos que também podem ser convertidos em piruvato em processos metabólicos, em rotas metabólicas sequenciais, que nós veremos adiante. Reparem que o piruvato tem 3 carbonos. O piruvato, então, entra na mitocôndria, até então ele tinha sido produzido no citoplasma, no citosol da célula. Quando o piruvato entra, então, através de transportadores de membrana, na matriz mitocondrial, aí sim o piruvato será convertido em acetilcoenzima A. Observem que a acetilcoenzima A tem só 2 carbonos, enquanto que o piruvato tinha 3, ou seja, a gente já tem a perda de um carbono na forma de dióxido de carbono. Os ácidos graxos, que são os nossos lipídios, que são estocados no nosso tecido adiposo na forma de triglicerídeo, também podem ser utilizados no ciclo de Krebs. Para isso, o ácido graxo, através da beta-oxidação, vai sendo degradado e formando a molécula de acetilcoenzima A. Então, a molécula que inicia o ciclo de Krebs é o acetil-CoA, que é comum para todos os 3 combustíveis que nós possuímos, tanto para os carboidratos, quanto para os lipídios, quanto para os aminoácidos, que são, respectivamente, a nossa fonte primária, secundária e terciária de energia. Para que o piruvato seja convertido em acetilcoenzima A, exige aqui um complexo enzimático, conhecido como complexo da piruvato desidrogenase, onde estão envolvidas 3 enzimas e pelo menos 5 cofatores e a presença de cofatores enzimáticos. Então, olha só, a coenzima A participa do processo, o NAD vai sofrer redução até NADH, e nós temos a participação do TPP, lipoato e do FAD, que são cofatores provenientes das vitaminas do complexo B, tudo bem? Que nós já falamos a respeito em outros momentos. Se a célula possuir essa situação aqui, o piruvato perde o dióxido de carbono, que eu destaquei aqui, sai na forma de CO2, é o primeiro CO2 que a gente formou e que a célula coloca para fora, e as nossas hemácias e o bicarbonato transportam esse CO2 até os alvéolos pulmonares, que serão colocados para fora pela expiração, tudo bem? Então aqui formamos a molécula de acetilcoenzima A. A coenzima A, pessoal, tem esse grupo tiol aqui, ó, e ela é uma coenzima muito grande, é uma molécula química grande. Eu vou deixar para vocês a representação do que de fato é a coenzima A. Como ela é muito grande, a gente coloca somente a sigla, mas esse átomo de enxofre, representado por S, se liga aqui no piruvato, sendo convertido em acetilcoenzima A. Reparem que a coenzima A foi inserida no grupo acetil, liberando dióxido de carbono. Tudo bem? Se for da glicose, lembra que a glicose gera 2 piruvatos. Então, nesse processo, se for aí da via glicolítica, vão gerar 2 acetil-CoA e 2 dióxido de carbono. Se for da via glicolítica, tudo acontece em dobro. Tudo bem? Se for proveniente de aminoácidos ou de ácidos graxos,
vai ser gerado um acetil-CoA por vez. Tudo bem? Vamos lá, entender esse processo. Formei a acetilcoenzima A, que agora eu coloquei aqui na sua forma, né? Ela estava em pé aqui, eu coloquei ela deitada. Reparem que a acetilcoenzima A tem 2 carbonos. Entender o número de carbonos facilita o aprendizado e o entendimento geral do ciclo de Krebs. A acetilcoenzima A tem 2 carbonos. Ela vai se unir agora ao oxaloacetato, que tem 4 carbonos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos, formando o citrato ou ácido cítrico, que possui 6 carbonos. Então, eu pego um composto com 2 carbonos, que é a acetilcoenzima A, uno ao oxaloacetato, que tem 4 carbonos, e formo o citrato, que tem 6 carbonos. Tudo bem? Pessoal, todas as vezes que eu representei COO-, significa a presença da função orgânica ácido carboxílico, que é representado por COOH ou O-. Tudo bem? Essa é a função ácido carboxílico. Eu coloco ela de forma condensada para poder explicar melhor, para não ficar desenhando o ácido carboxílico o tempo todo. No nosso meio intracelular, geralmente o ácido carboxílico perde o seu hidrogênio e ele fica com uma carga negativa nesse oxigênio. Por isso que ao invés de chamar de ácido cítrico, eu chamo de citrato, porque aqui eu estou representando o sal. O que é o sal? É quando teve a perda do hidrogênio e ele se converteu no seu sal correspondente. Então, o ácido cítrico, o sal correspondente dele é o citrato. Por isso desse nome, por isso dessa diferenciação. Tudo bem? Bom, então o citrato praticamente foi a primeira reação do ciclo de Krebs. Por quê? Porque a acetilcoenzima A é ela que inicia o processo. Eu estou mostrando aqui antes o que aconteceu para chegar até a acetilcoenzima A partir do piruvato ou pela beta-oxidação dos ácidos graxos. A gente forma a acetilcoenzima A, que se junta ao oxaloacetato, formando citrato. O citrato agora, ele precisa se converter aqui no isocitrato. Qual que é a diferença? A hidroxila que está nesse carbono aqui, do citrato, tem que passar para essa posição aqui do isocitrato. Para isso, tem uma enzima conhecida como aconitase, que retira uma molécula de água. Olha só, reparem que aqui saiu essa hidroxila, olha aqui, ela não está aqui mais, e um desses 2 hidrogênios que estavam aqui. Então, sai molécula de água e forma uma dupla aqui. Quando a aconitase volta a introduzir a molécula de água agora, o hidrogênio vem para o carbono de cima e a hidroxila vem para o carbono de baixo. Essa hidroxila precisava estar aqui para o processo de baixo acontecer. Então, nessa segunda reação da aconitase aqui, do citrato, passando por um intermediário, que é o cis-aconitato, até chegar no isocitrato, é uma reação preparatória para que a terceira reação do ciclo de Krebs possa acontecer. Tudo bem? Na terceira reação, então, lembra que nas reações metabólicas, o produto sempre se transforma no substrato da próxima reação. Então, agora o isocitrato é o substrato da enzima isocitrato desidrogenase. Então, o isocitrato, pela ação da isocitrato desidrogenase, é convertido no alfa-cetoglutarato. O que aconteceu de importante aqui por enquanto? Até o isocitrato eu ainda tinha 6 carbonos. Como perdeu um dióxido de carbono, perdeu um CO2, eu passei a ter agora 5. Então, o alfa-cetoglutarato tem 5 carbonos. Onde está o sexto? Saiu na forma de CO2, que o nosso corpo dá um jeito de levar até o pulmão, até os alvéolos pulmonares e colocar para fora na expiração. E o que aconteceu de importante aqui que a gente não pode esquecer? Aqui, de novo, teve a redução de um NAD oxidado. Então, o NAD ganha hidrogênios e elétrons do isocitrato e se converte no NAD reduzido, que é representado por NADH, mais o hidrito celular. Tudo bem? Então, o NAD foi reduzido. E é exatamente o NAD e o FAD que são os transportadores de prótons e elétrons. Eles transportam hidrogênios e elétrons ricos em energia.
São essas moléculas aqui que de fato importam, porque a energia extraída dos combustíveis vão passar para esses NADs reduzidos, que vão ser utilizados na cadeia transportadora de elétrons para ter energia química suficiente para montar, para formar os ATPs. Tudo bem? Então aqui de novo teve um NAD reduzido formado, certo? Do alfa-cetoglutarato, que tem 5 carbonos, a gente forma a succinilcoenzima A. Reparem, do alfa-cetoglutarato, que tem 5 carbonos, eu passei para a succinil-CoA, que tem apenas 4. Ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. A alfa-cetoglutarato tinha 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Para isso acontecer, saiu mais um CO2. Então, teve liberação de mais um dióxido de carbono. Quem faz isso é um complexo enzimático conhecido como complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Apareceu desidrogenase, saiu CO2, se desligou o dióxido de carbono. O que aconteceu de importante aqui novamente? Reparem que a coenzima A, aqui ó, da acetil-CoA, quando se juntou com o oxalacetato, ela havia saído aqui, ó, entrou molécula de água e saiu a coenzima A, que é uma molécula grande, que eu já deixei para vocês a representação dela. Então, aqui no citrato não tem mais a presença da coenzima A. Nessa reação, a coenzima A volta a aparecer. Então, a coenzima que estava ali na matriz mitocondrial entra de novo e se liga no carbono. Ó. Então, a succinil-CoA tem a presença da coenzima A. E, de novo, os elétrons e os prótons, né, os elétrons e hidrogênios do alfa-cetoglutarato foram passados para o NAD oxidado, que se tornou NAD reduzido mais hidreto. O que o NAD reduzido mais hidreto tem? Capacidade energética. Transportam hidrogênios e prótons, hidrogênios ou prótons mais elétrons, ricos em energia. Tudo bem? Olha só, do succinil-CoA agora até a formação novamente do oxalacetato, todos os compostos têm apenas 4 carbonos. Tudo bem? Agora não tem mais perda de CO2, porque todos que eram para ser perdidos já foram perdidos. O restante do CO2 que nós formamos no processo de respiração aeróbica acontece na fosforilação oxidativa. Tudo bem? Olha só, a succinil-CoA, que tem 4 carbonos, é uma molécula que conseguiu ali reter uma quantidade de energia, um ΔG livre muito grande. Quando esse ΔG livre está muito grande, lembra que eu falei para vocês lá na via glicolítica que quando uma molécula tem muita energia, dá para formar ATP ao nível do substrato? Aqui acontece isso. Então, da succinil-CoA para o succinato, a coenzima A volta a sair aqui, pessoal. Reparem que, de novo, ó, a succinil-CoA perde a coenzima A. Aqui no succinato não tem mais a coenzima A, que vai embora. Só que essa energia acumulada aqui, ó, que a gente aprendeu na bioenergética, é suficiente para pegar um GDP que tem ali na matriz mitocondrial, unir com fosfato inorgânico e formar um GTP. Olha só, ATP é adenosina trifosfato. O GTP é a guanina trifosfato. Também é um composto rico em energia. Só que as nossas células adaptaram a utilizar o ATP. Então, nesse processo, forma GTP, que logo em seguida, por ação enzimática, é convertido no ATP. Então, aqui, de novo, a gente já tem formação de ATP ao nível do substrato, ao nível do succinil-CoA. E esse ATP já vai ser disponibilizado para a célula para que ela possa realizar suas atividades. Tudo bem? Ao final da respiração aeróbica, eu vou voltar aqui fazendo a contabilidade de tudo que foi gerado a partir da respiração, ok? Nesse momento aqui, então, até succinato, já teve a formação do ATP. Lembrem-se que, se o piruvato foi formado a partir da via glicolítica, tudo está acontecendo em dobro. Então, aqui a gente teria gerado 2 NADs reduzidos mais hidreto, aqui 2 NADs reduzidos mais hidreto e aqui 2 ATPs. Tudo bem? O succinato, então, agora, por ação da succinato desidrogenase,
é transformado no fumarato. Olha só, o succinato passou a fumarato. O que aconteceu de importante aqui, pessoal? O FAD oxidado recebeu elétrons e prótons do succinato e se converteu no FAD reduzido, que é representado aqui por FADH2. Lembrem-se que tem aula minha que eu represento a estrutura química tanto do FAD quanto do NAD. A gente coloca de forma representativa, né, por sigla, mas não se esqueçam que são moléculas químicas que eu demonstro em uma das minhas aulas anteriores. Então aqui eu sugiro, inclusive, que vocês assistam de forma cronológica para que possa fazer sentido. Tudo bem? Então aqui a gente gerou o fumarato e, mais uma vez, reduziu um composto que serve como transportador de elétrons e prótons ricos em energia. Tanto o NAD quanto o FAD desempenham essa função. Nós vamos perceber que a diferença dos dois é que o NAD é um pouco mais energético do que o FAD. O FAD tem essa capacidade, mas gera uma quantidade de ATP um pouquinho menor. Tudo bem? Bom, o fumarato, então, agora é o substrato da ação da fumarase. A fumarase faz o que, pessoal? Insere uma molécula de água. Reparem que de succinato para fumarato teve a formação de uma dupla ligação aqui, ó, porque teve perda de hidrogênio. O succinato perdeu o hidrogênio que veio para o FAD para ele se reduzir. Então formou uma dupla aqui. Para essa dupla se desfazer, acontece uma reação química com a entrada de molécula de água. E aí, olha só, vem uma hidroxila para esse carbono aqui e o outro hidrogênio entra aqui, tudo bem? Então a fumarase introduz uma molécula de água formando o L-malato. Então foi uma reação de preparação para que essa reação última aqui possa acontecer. Então agora a gente tem o L-malato como substrato da última reação enzimática do ciclo de Krebs, que é feita pela malato desidrogenase. O que a malato desidrogenase faz? Transforma o L-malato em oxaloacetato. O que acontece aqui? Tem perda de hidrogênios e esses hidrogênios são transferidos para o NAD oxidado, que passa a ser o NAD reduzido mais o hidreto. Tudo bem? Então, novamente, teve a redução de mais uma molécula de NAD. E aí nós voltamos a formar o oxaloacetato. E aí eu vou deixar representado para vocês por que isso aqui é um ciclo. Reparem que quem começa o ciclo é o oxaloacetato, porque é ele que possui 4 carbonos e se une à acetilcoenzima A, que tem 2, formando o citrato, que tem 6. No final do processo, o oxaloacetato volta a se formar. E aí o ciclo se encerra, tudo bem? Por isso que é um ciclo. O oxaloacetato é a última molécula a ser formada, mas é a primeira também que une com a acetilcoenzima A para formar o citrato, tudo bem? De novo, evidentemente, aqui aconteceu a redução do NAD. Então, no ciclo de Krebs, a gente tem a redução de NAD em 3 momentos, aqui nessa reação, nessa aqui de cima e na última, a redução de um FAD. Todos eles são ricos em energia, que vão ser utilizados na fosforilação oxidativa, e nós ainda tivemos aqui a produção de um ATP ao nível do substrato, e eu já expliquei o que isso significa. Tudo bem? Pessoal, o ciclo de Krebs, ele participa dessa via catabólica, que é uma via de quebra para gerar energia, mas também faz parte de vias metabólicas anabólicas para a produção de vários intermediários de vários compostos. Inclusive, alguns aminoácidos podem participar aqui do ciclo, entrando em alguns pontos estratégicos, ou o ciclo pode gerar aqui alguns aminoácidos, tá ok? Então, faz parte do metabolismo central da nossa via metabólica. Aqui também no ciclo de Krebs existem enzimas reguladoras, que faz regulação alostérica. Por quê? Porque se o ciclo tiver que desviar aqui para não gerar mais ATP, porque o ATP já está em excesso na célula, alguma enzima tem que sofrer um controle alostérico, ser inibida, para que o processo não continue. Então tem regulação alostérica, tem inibição geralmente por retroalimentação negativa, né, por feedback negativo,
E tudo isso está acontecendo dentro da matriz mitocondrial. A mitocôndria é uma organela responsável pela respiração aeróbica e ela possui duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. A matriz mitocondrial está dentro da membrana interna dessa organela. E ali na matriz existem todas essas enzimas e todos esses intermediários metabólicos que vão participar do ciclo de Krebs. Tudo bem? Esses NADs e FADs que foram gerados, junto com o NAD que foi gerado na reação 6 da via glicolítica, agora vão para a membrana interna fazer o processo de fosforilação oxidativa que acontece entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria, mas isso é assunto para uma outra aula. Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, que essa aula faça sentido e possa ajudar vocês de uma forma significativa. Se vocês tiverem disciplina e foco, contem sempre comigo para ajudar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem.